Você já teve um chefe que agendava a reunião sem avisar o assunto a qualquer momento? Eu tive. E ele destruía completamente a minha produtividade como programador. Hoje eu tô do outro lado, mas depois de empreender em 3 empresas e ler dezenas de livros sobre organização, eu descobri o segredo para conseguir fazer gestão sem sacrificar a minha produtividade e a produtividade do meu time. Quer saber como? Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu mostro o empreendedorismo na prática sob a visão de quem está no dia a dia construindo um negócio digital. Numa das minhas primeiras experiências profissionais, talvez acho que a primeira experiência com tecnologia de fato, eu tive um chefe que até hoje ele segue sendo uma inspiração para mim, né? Ele era um ótimo líder, assim, ele era muito inspirador, ele sabia blindar muito bem o time das politicagens de cima, né? Era um ambiente assim bem político, segurava a bronca, não deixava os pepinos que vinham lá de cima resvalar no time, né? E ele também, apesar de não operar tecnicamente, ele tinha uma boa visão técnica da coisa, né? E isso trazia muita propriedade para a forma com que ele liderava, né? E ele sabia do assunto de fato. Inclusive, né, até quando eu fui preparar o roteiro desse vídeo, eu comecei a lembrar um pouco, né, e comecei a olhar para minha gestão atual, né, e eu vejo que eu tenho bastante desse chefe que eu tive, desse líder que eu tive, né? Isso moldou bastante a minha forma de fazer gestão, de fazer liderança, mas nem tudo são flores, né? Ele tinha um defeito que irritava a mim e irritava todos os meus colegas de trabalho, né? Todos os outros programadores, eu era programador na época, e esse defeito é que ele era o rei da reunião. Eu cansei de receber notificação na minha agenda de uma reunião no meio da tarde que eu não tinha a mínima ideia de qual que era o assunto, e aí eu caía de paraquedas nessa reunião, chegava e tentava entender por que eu estava nessa reunião. Ele falava, não, é porque o seu ponto de vista aqui vai ser interessante para o assunto, né? Nossa, eu cansei de passar por esse tipo de situação. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Mo. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né? Para se inscrever, toca no primeiro link que está aqui na descrição. Valeu. E como eu disse, né, não tinha horário, segunda-feira, 3 da tarde, terça-feira, 10 da manhã, quinta-feira, 5 da tarde, sexta-feira, 5 da tarde, né? Era meio a Deus dará, assim. Era só ele ver um slot vazio, assim, na agenda da galera, que ele ia lá e bucava uma reunião, às vezes nem com um slot vazio, né? O slot já estava preenchido, ele ia lá e marcava por cima, né? E aí corta para alguns anos à frente, né? Eu me tornei um freelancer, e eu trabalhava completamente sozinho, né? Então deixei de trabalhar num time de 10 pessoas, talvez, para trabalhar somente comigo mesmo, no conforto do meu quarto, zero reunião, assim, muito raramente uma reunião de feedback, uma reunião de comercial, alguma coisa assim, mas o tempo inteiro, praticamente, eu mandando na minha agenda e trabalhando por conta, né? Acontece que essas poucas reuniões já eram um pé no saco, né? Você imagina que eu estou falando de 2014, então acho que a ferramenta mais avançada de comunicação que tinha na época era o Skype, e as reuniões eram quase que todas que presencial, né? Acho que por isso que eram menos até reuniões, né? Só que fazer reunião presencial era um parto, né? Porque tinha que tempo de deslocamento, trânsito. Na melhor das hipóteses, eu estava no meu carro, né? Que na época não tinha ar-condicionado, no calor estonteante de São Paulo. Na pior das hipóteses, eu estava num busão, um metrô, né? Vai, faz a reunião, volta, né? Eu perdia uma manhã, uma tarde numa brincadeira dessa, né? E eu ficava puto que eu perdia essa manhã, essa tarde, porque quando eu virei freelancer, eu comecei a entender que quanto mais eu produzia, mais eu ganhava, né? Então, já que se eu produzo mais, eu coloco mais dinheiro no bolso, eu quero menor quantidade de distração possível, né? Inclusive, foi nessa época que eu decidi estudar sobre produtividade de fato, né? Então, eu já li, sei lá, mais de 10 livros sobre o assunto, Deep Work,
A Arte de Fazer Acontecer, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, A Única Coisa, Essencialismo. Fui estudar sobre o assunto, fui fazer curso, usava a técnica do Pomodoro. Todo tipo de conhecimento relacionado à produtividade eu já consumi e 10 anos já estudando sobre esse assunto, hoje eu posso dizer com segurança que eu sou uma pessoa bastante produtiva, né. Acontece que a minha carreira foi evoluindo, né, eu acabei passando de um freelance para um dono de uma fábrica de software, né. Inclusive eu já gravei um vídeo contando a história da minha fábrica de software, dando a minha opinião se vale ou não vale a pena ter uma fábrica de software em 2025. Toca no botão que está aparecendo em algum lugar aqui da tela para assistir. Mas nessa transição para dono de fábrica de software, né, isso aconteceu de forma muito natural, né, eu fui pegando trabalho, fui recebendo indicação, fui percebendo que eu tinha mais demanda do que eu conseguia absorver eu mesmo, então eu comecei a contratar alguns amigos, né. Então eu acabei passando de uma posição de produtividade solo, digamos assim, para gestão, né, eu precisava da produtividade de outras pessoas também. E minha primeira experiência, né, como gestor, eu ainda programava também, né, então eu misturava os 2 assuntos, e as demandas cada vez maiores, né, e o cliente chama, o programador chama, a pessoa da equipe chama, e aí quando eu percebi eu estava atuando exatamente igual aquele meu primeiro chefe, né, atravessando a produtividade de todo mundo para resolver as minhas questões como gestor, né. E aí eu comecei a receber alguns feedbacks, né, de que eu estava atrapalhando a produtividade do pessoal, e aí eu falei: "Não, tá certo, chega, eu preciso resolver esse assunto e fazer isso do jeito certo", né. E aí, alguns anos atrás, né, não naquela época, um pouco mais recente, eu tive contato com um texto de um cara chamado Paul Graham. O Paul Graham é tipo um papa do startupismo, né, ele mantém um blog bem old school, né, em que ele escreve alguns artigos que eu gosto muito, né, e um dos artigos ele disserta sobre, o Maker's Schedule e o Manager's Schedule. Traduzindo de uma forma literal seria algo como a agenda do fazedor, né, do executor e a agenda do gestor, né, do manager. Esse vídeo é muito baseado no que ele fala nesse artigo, né, eu não tive contato com esse artigo na época, né, eu fui desenvolvendo isso muito mais de forma empírica, mas quando eu li esse texto, eu olhei e falei: "Puta, é isso, ele conseguiu expressar em palavras tudo que eu sentia, né, há muito tempo, mas não era capaz de me expressar, né". Se você é programador, eu tenho uma certeza sobre você, você odeia reunião. Eu sei disso porque eu era programador e eu odiava reunião também. Todos os meus amigos e colegas programadores também odeiam reunião. O programador, assim como um escritor, um designer, ele é uma espécie de criador, né, de maker. O Paul Graham chama esse cara de maker, né? Ele é o cara que produz, que executa, né? A programação, ela tem um quê de arte, né? Um quê de expressão, né? E para você executar o ofício da programação ou esses outros ofícios que eu citei, você precisa de longas horas de concentração, né? Então, quantas vezes você não começou a programar e quando você piscou tinha passado 3, 4 horas, né? Isso acontecia direto comigo, eu imergia ali no código, não conseguia prestar atenção em mais nada ao meu redor, né? Isso se chama flow, né? Quando você está imerso na atividade e essa imersão ela exige um alto grau de concentração, né? E quando você quebra essa concentração parando para fazer uma reunião ou parando para atender um telefone, um WhatsApp, alguma coisa assim, existe um custo muito alto de você conseguir recuperar essa atenção, né. É por isso que um executor, um criador, geralmente acaba dividindo a agenda dele em manhã, tarde e noite, digamos assim, né, porque ele precisa separar blocos longos para poder trabalhar em paz e conseguir produzir, né, conseguir ser produtivo. Acontece que um programador, né, um designer, um escritor, ele geralmente trabalha para um gestor, né, ele tem alguém chefiando ele, né. Esse cara é o manager que o Paul Graham fala, né. E o manager ele é meio que o contrário do maker, né. Enquanto o maker trabalha produzindo,
o manager, né, o produto do trabalho do manager é através dos seus liderados, né, do seu time, né? Então, o resultado do trabalho do manager é o trabalho de outra pessoa, é o trabalho do maker, né? Então, para o manager garantir que o trabalho seja entregue, ele precisa estar em contato com o maker e direcionar, né, passar instruções, enfim. Então, dado essa diferença de natureza de trabalho, né, a agenda desses dois tipos de profissional são diferentes também, né? O maker geralmente trabalha em blocos mais longos, como eu já falei, e o manager trabalha em blocos mais curtos, né? Então, você vai pegar uma agenda de um manager, né, pelo menos a minha é assim, você tem 8 blocos de 1 hora dentro de um dia, né? E geralmente esses 8 blocos são utilizados para poder conversar com outras pessoas, para poder se reunir com essas outras pessoas que geralmente são seus liderados. E aí, qual que é o erro mais comum de um manager? É ignorar essa diferença de agenda e olhar só para a sua agenda. E aí ele vai e marca uma reunião às 3 da tarde numa terça-feira, quando o maker tinha programado aquela tarde, né? Ou seja, da 1 às 5, para poder se debruçar para resolver aquele bug, e ele vai ter que parar o raciocínio dele no meio da tarde para poder se reunir com o manager, e aí ele vai perder todo aquele estado de flow, aquele estado de concentração. É por causa de erros como esse que o programador geralmente gosta de trabalhar de madrugada, gosta de trabalhar à noite, gosta de trabalhar muito cedo, né? Justamente para não ter essa encheção de saco do dia a dia e conseguir produzir em paz, né? E aí como que o Paul Graham ele propõe de resolver isso, né? Ele propõe uma prática chamada office hours. O que são office hours? Se a gente pegar uma tradução literal, seria alguma coisa tipo horário comercial, né? Então o office hours é um período de tempo ali, né? Um bloco em que a gente dedica essas horas para tarefas que não são de criação. Quase sempre reuniões, certo? O Paul indica que essas office hours sejam geralmente no começo do dia ou no fim do dia, né? Por quê? Porque aí a gente consegue proteger a agenda do criador, né? Então, separa um pedacinho ali na manhã, logo no começo da manhã, o programador ainda tem o resto da manhã livre para poder trabalhar, o finalzinho da tarde o programador consegue trabalhar a tarde inteira e encerrar o dia com as office hours, né? Legal, eu gosto muito dessa boa prática mencionada pelo Paul, mas eu tenho o meu jeito próprio de fazer, né? Eu fui adaptando ao longo do tempo um jeito de conciliar a minha agenda, talvez até porque eu ainda tenha um pouco de trabalho de maker, apesar de a grande maioria do tempo hoje ser manager, né? Eu ainda tenho um bloco de maker bastante relevante, né? Justamente porque eu acredito que um founder CEO ele tem que olhar para growth, né? Para crescimento. Então eu ainda sou responsável aqui no Tintim por produto e por marketing e vendas, né? Eu já não toco o dia a dia dessas áreas, né? Eu tenho coordenadores abaixo de mim, mas eu estou sempre pensando, né? Sempre quebrando a minha cabeça para pensar como que a gente cresce mais, né? E para eu conseguir pensar, eu preciso analisar número, eu preciso elaborar hipóteses, eu preciso conversar com o ChatGPT para poder tirar dúvidas, né? Para poder me ajudar, para que ele me ajude a pensar. Esse tipo de trabalho demanda longas horas de concentração, né? E além disso, eu tenho um tempinho aí dedicado à produção de conteúdo. Por exemplo, eu tô com a minha tarde bloqueada aqui agora porque eu tô gravando vídeos pro meu canal. Bem ou mal, isso também tem que estar na minha agenda, né? E isso é uma tarefa maker, né? No caso aqui, creator. Então o que eu fiz, né? Eu organizei a minha agenda para conseguir ter o mínimo possível de agenda de gestão e conseguir ter bastante tempo livre para poder pensar, para poder analisar, para poder refletir sobre como resolver esses problemas, né, que um CEO tem que lidar no dia a dia. Então o que eu faço? A minha segunda-feira, ela é uma manager's schedule, né? Então, ou seja, é a agenda do gestor. Segunda-feira é dia de follow-up aqui no Tintim. Eu entro em reunião às 10 da manhã, eu saio às 6 da tarde. Eu recebo uma série de reports até às 9 da manhã, então eu fico das 9 às 10 assistindo os reports e das 10 para frente eu toco as reuniões de follow-up
junto com os times, junto com os liderados diretamente, né, tratando os assuntos que foram reportados para mim no começo do dia, né? E é super importante fazer isso na segunda-feira, porque essa revisão e esse ramp-up que a gente faz em todos os assuntos, todos os projetos, né, todas as métricas, resultados, é isso que drive a nossa semana, né? Então, a gente sempre começa a semana com um norte muito claro e isso acontece porque segunda-feira é o dia, entre aspas, né, do planejamento e da revisão. E aí de terça para frente eu vou alternando entre Manager's Schedule e Maker's Schedule, né? Eu tento separar sempre a parte da manhã para as tarefas mais criativas, né? Então, produzir conteúdo, geralmente eu faço na parte da manhã, né? Aqui nesse momento eu estou fazendo isso à tarde, mas é porque esse conteúdo já está produzido, né? Para quem não sabe, eu pego o conteúdo da minha newsletter e eu gravo em formato de vídeo, então esse script já está escrito, eu estou aqui só reproduzindo e colocando num formato de vídeo, né? Então isso não é uma tarefa tão criativa assim, né? Mas quando eu preciso pensar, quando eu preciso pesquisar, quando eu preciso elaborar um pensamento, alguma coisa assim, eu sempre prefiro a parte da manhã para isso, né? Porque eu tô com o cérebro mais fresco, eu não tomei tanta decisão assim, então eu acho que o ápice da minha produtividade, da minha criatividade acontece na parte da manhã, né? Eu sou uma pessoa bem matutina, né? Aí, 12h20 mais ou menos, eu paro, vou treinar, treino até 1h30, 1h40, volto para casa, tomo um banho, almoço, dou uma descansada e tal, 3 horas eu volto a trabalhar. E aí, à tarde, geralmente eu reservo para reuniões. Eu tenho algumas reuniões periódicas, né? Eu tenho um conselho consultivo com os meus investidores, eu às vezes preciso fazer o one-on-one com o time, às vezes eu preciso fazer uma reunião com algum fornecedor externo, né? Com algum parceiro externo, alguma coisa assim. Então as tardes, elas geralmente são reservadas para tarefas mais burocráticas, digamos assim, né? Mais de despacho, né? Sigo assim até umas 6h30, mais ou menos, com esse tipo de tarefa. Aí quando dá 6h30 eu faço um meu ritual de encerramento de dia, né? Que é basicamente revisar as minhas tarefas, revisar os meus inboxes, né? E-mail, LinkedIn, WhatsApp, botar tudo em ordem. Aí eu olho a agenda do dia seguinte, olho as tarefas do dia seguinte, organizo as tarefas do dia seguinte. Eu demoro uma meia horinha para fazer isso, mais ou menos. Quando dá 7 horas da noite, eu fecho a lojinha e volto para casa, né? Aí eu fico com a minha família até umas 9, 9h30, mais ou menos. Aí eu deito, umas 10 horas, 10 e pouco, eu tô dormindo já. 6 da manhã no dia seguinte, começa tudo de novo. É nesse sistema que eu venho trabalhando atualmente, né? Por muito tempo, eu achei que o papel do empresário era gerir a empresa, né? E eu percebo que, beleza, a gente sempre vai ter algum papel de gestão, né? Tem aquele ditado que diz que é o olho do dono que engorda o gado, né? O pessoal fala que o comerciante tem que ter a barriga no balcão, né? Mas a gente não precisa gerenciar tudo, né? E talvez gerenciar nem seja a tarefa mais importante que a gente possa fazer, né? Se você tiver recurso, você contrata um gestor, né? Para poder fazer esse trabalho para você. Eu, como empresário, sem abundância de recursos atualmente, eu acabo exercendo um pouco desse papel. Cada vez mais venho delegando boa parte da gestão para o meu time de liderança, né? Mas eu acho que eu, hoje em dia, entendo que o meu papel é mais maker do que manager, né? Como empresário, como empreendedor, justamente porque a minha função como empresário é criar uma empresa próspera, né? Criar uma empresa que traga retorno para os seus stakeholders, que gere valor para os seus stakeholders, né? Para os clientes, para os investidores, para os funcionários, para mim, né? Para fazer isso eu preciso pensar, eu preciso estudar, eu preciso entender o mercado, eu preciso conversar com o mercado, né? Isso são muito mais tarefas maker do que tarefas manager, né? Por isso eu monto a minha agenda desse jeito. Você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda, eu trabalho com internet há mais de 15 anos, eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás
E atualmente eu estou construindo o Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a vender mais através da internet. Aqui no canal do Moa eu compartilho os bastidores da minha empresa, né, e os meus aprendizados ao longo desses tantos anos empreendendo. Eu faço isso aqui no canal do Moa e também na newsletter do Moa, né, que é um e-mail que eu envio todo sábado para sua caixa de entrada, onde eu aprofundo ainda mais nesses assuntos, né, porque é texto, né, eu tenho uma capacidade ali de elaboração muito maior, né. Se você quiser se inscrever na newsletter do Moa, toca no primeiro link que está aparecendo aqui na descrição, tá bom? Valeu, falou, tchau, tchau.